Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. A paz do Senhor, irmãos. Estamos neste domingo, começando mais uma escola bíblica dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus do bairro São Cristóvão. Em razão de todas as situações que os irmãos já são conhecedores, que é a situação do coronavírus, nós estamos nessa quarentena, obedecendo o decreto dos governantes, e hoje estaremos então fazendo a nossa escola dominical pelo Facebook. Agradeço a todos os irmãos que estão acessando, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E hoje nós estaremos fazendo o encerramento da nossa escola dominical, desse primeiro trimestre, o encerramento do primeiro trimestre. Essa revista, que foi a revista das lições bíblicas do primeiro trimestre, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E a nossa lição de hoje é a lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Irmãos, essa lição, ela vai trazer um momento dela, inclusive que vai ser a nossa leitura bíblica em classe, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Já conhecemos uma passagem muito conhecida, Nicodemos, um mestre na lei, ele um homem muito sábio, e ele se encontrou com Jesus numa noite. Então vai ser passado um vídeo agora para os irmãos. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bom o vídeo. Os irmãos puderam ver ali que passavam os momentos em dizendo cada situação e cada versículo. E o nosso textuário que diz assim, irmãos, dessa lição: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, escrito pelo nosso apóstolo, irmão Paulo. Provavelmente um dos maiores cristãos que teve na época da graça, depois de Jesus Cristo, um grande missionário, fundador de muitas igrejas. E quando ele escreve isso, ele está falando sobre a propósito dos dons e como nós devemos alcançar a perfeição de Cristo, a estatura de varão perfeito, ou seja, nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. E, afinal de contas, foi uma ordem, foi um mandamento, foi algo que Jesus deixou para nós, que ele deixou que a gente poderia chegar nessa estatura. E nós vamos ver, durante o decorrer da aula, cada uma dessas situações. A nossa verdade prática, que diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Está aí a leitura bíblica em classe, que nem já foi dito em João, capítulo 3, do versículo 1 a 16, devido ao vídeo que os irmãos já puderam ver, temos noção do que fala. E o objetivo geral dessa aula é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem em Jesus Cristo. A introdução. Irmãos, a introdução, ela começa fazendo um questionamento. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não é possível alcançar perfeição. Qual ser humano vem ser perfeito? Uma situação muito complicada. Mas a Bíblia vem nos ensinando e vem dizendo a Bíblia que a nossa base total para a escola dominical, temos a nossa revista, mas a Bíblia, ela vem dizendo que sim, é possível. E se inclusive os irmãos lerem Mateus capítulo 5, versículo 48, vamos ver que essa perfeição, ela é requerida, ela é exigida. Jesus deixa exigindo que nós devemos ser perfeitos porque nós servimos a um Deus perfeito, a um Pai perfeito. Então, é possível sim, ela é requerida. Mas, como se nós levarmos de nossas forças, jamais alcançaremos. Realmente, essa perfeição nunca vai chegar se nós tentarmos por nós mesmos sermos perfeitos.
Não será possível. Infelizmente, por mais bom que seja um homem, por mais bom que seja uma mulher, ele nunca vai alcançar a perfeição. A nossa perfeição, então, que a Bíblia ela nos pede e ela nos exige, ela só vem de uma forma, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. O primeiro tópico traz a seguinte informação: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, já vimos o vídeo, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. E é esses 3 itens deste tópico que nós vamos debater. O primeiro é, nascido não do sangue nem da carne. No começo do Evangelho do apóstolo João, nós vamos vendo isso, ele falando dessa forma. Nós podemos renascer para Deus através do mérito de Jesus. João, que estava lá ao pé da cruz, que ele estava lá vendo todo o sacrifício do nosso mestre Jesus, ele vem e quando ele escreve o evangelho dele, ele diz isso. O versículo em João, no capítulo 1, o começo ali, capítulo 1, versículo 12 e 13, vem falando isso. Que através de Jesus e do seu sacrifício é que nós temos o mérito, é o mérito de Jesus passado para nós e nós podemos então alcançar essa perfeição, alcançar essa situação de varão perfeito. Depois, o item 2 já vem trazendo sobre nascido de Deus. Pegando essa parte do item 2, nascido de Deus, nós vamos pegar aquele trecho que diz: o ato de nascer de Deus, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou. Irmãos, sabemos que tudo é através da fé. Nós sabemos que é a fé que nos faz alcançar o plano salvífico de Deus para nossas vidas, o plano de redenção do homem. Ele só é feito de uma forma: se nós temos fé. A fé, e nós vamos ver tudo isso que a fé, o que é a fé? É a gente crer, fé é nós crermos no nosso Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício. A Bíblia mesmo diz: se nós crermos e formos batizados, nós vamos alcançar a salvação. Tem a continuação e vamos debater mais para frente. Então, logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela própria fé. Em João capítulo 11, versículo 12. Isso mesmo, irmãos, nós podemos, através disso, ter a autoridade deixada por Jesus, que nós agora somos filhos de Deus. Nós podemos chamar de Deus Pai. Afinal, a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, pela fé que nós cremos, nós passamos agora a renascer, e nós agora somos nascidos em Deus. E se nós somos nascidos em Deus, somos filhos de Deus. Então nós temos sim Deus como Pai e assumimos toda essa parte nobre, essa parte de ser nobres aqui no mundo, ser príncipes, princesas. Nós temos toda a autoridade, afinal de contas nós somos filhos desse Deus agora, deste Deus vivo. Na continuação, o item 3, que ele vai trazer, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Hebreus capítulo 11 ainda falando nisso. Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual. Em Marcos 16 também fala isso, do nosso nascer espiritual. Agora, irmãos, o batismo da água, o que acontece? Nós vamos ser o nascido na água. Jesus foi batizado, João Batista, sabemos toda a história. Mas o que aí vem assim, a palavra diz, que nem foi já citado, se nós crermos e for batizado, quem crer e for batizado será salvo. Mas o que não crer, não podemos esquecer a continuação desse versículo,
tem um mas que fala, quem não crer não será salvo, se encontrará a condenação. Então, ser batizado é necessário? Sim. O nascimento da água é necessário? Sim. Porque esse nascimento da água, apesar que ele não está dizendo ali que seria um critério da salvação, exemplos que posso dar ao ladrão da cruz, que nós vamos ver mais para frente, ele não era batizado e foi salvo. Então, só para os irmãos não confundirem muitas vezes o que acontece, e em final de contas a escola dominical é isso, pensa que a gente tem que crer e ser batizado para ser salvo. É só a primeira parte, a parte A do versículo, mas tem a continuação do versículo dizendo que não crer. Ou seja, crer é o ato da fé. Então, o que nos faz ser salvos é a fé. O batismo, então, vem o quê? Está querendo dizer que o batismo não é necessário, não é importante? Não. O batismo é necessário, é importante, mas qual é a sua importância? Porque o batismo é aquela confissão pública, é você deixar transparecer, você demonstrar para o mundo tudo o que agora existe dentro de você a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, como nós aceitamos Jesus e Jesus entrou, o Espírito Santo entra na nossa vida. Nós estamos, então, o batismo na água, o nascimento da água, ele está fazendo isso, ele está externando o que você tem por dentro. É um nascimento. Quando você vai emergido dentro da água, quando você retorna, foi o teu sepultamento, foi um simbolismo do sepultamento, e você volta agora como um novo homem, um varão santo, uma estatura perfeita. Veremos até essa situação de santos. E terminando este tópico, nós temos o item 4, que o item 4 que fala nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Regeneração. É isso, irmãos. Nós nascemos como homem, nascido da carne, bebê, desenvolvemos e tudo a nossa situação ali até nos tornarmos adultos. Nós somos nascidos da carne. Mas a partir do momento que vem o Espírito, nós aceitamos a Jesus, aceitamos o seu sacrifício, essa carne, esse homem pecador, esse homem que peca, ele é regenerado. E o que é regenerar? É pegar uma coisa que já existe e você fazê-la nova. Você vai fazer como se nascesse de novo. É uma coisa já existente, mas agora ela está regenerada, ela está feita nova. Ela é refeita nova. Então não pode ser... É difícil até esse nascimento, essa regeneração do Espírito Santo ser explicado como o autor traz ali na linguagem humana. É uma ação sobrenatural, porque você não está sendo transformado por fora. As pessoas que estão aí pelo mundo, eles não vão conseguir enxergar a pessoa que aceita Jesus ou que tem Jesus na sua vida. Ela não consegue ver, afinal de contas tem o mesmo corpo, continua tudo igual. Só que agora, por dentro é diferente, porque agora dentro da pessoa habita o Espírito Santo. Ele foi nascido, ele foi regenerado dentro dele no Espírito Santo. E isso vai começar a externar com o tempo, vai começar a aparecer nas suas atitudes. Afinal, não é beleza, não é essas situações, gordo, magro, é assim as atitudes, é a forma de agir, é como o homem começará a agir a partir daquele momento. E para encerrar o tópico, ele fala assim na síntese: o novo homem não nasce do sangue nem da carne. Não é esse nascimento, mas de Deus. O novo homem nasce de Deus, da água e do Espírito Santo. Ou seja, agora quando nós que somos cristãos, acreditamos, crentes, cremos na Bíblia, então o que foi nós? Nós nascemos de Deus, quando nós vimos o seu plano salvífico, o João 3,16, do todo o amor que ele tem por esse mundo. Nós passamos pela água, pelo batismo, para fazer a nossa confissão de fé pública, para que o homem reconheça o que existe dentro de nós. Então, nossa fé junto com a nossa... E o Espírito Santo, que regenerou nós. É o Espírito Santo que faz a gente perceber que nós éramos pecadores. É
é o Espírito Santo que toca dentro de nós, é aquela coisa que quando nós fazemos algo de errado, fica nos incomodando até que nós venhamos a corrigir esse erro. Esse é o fim do tópico, do primeiro tópico. E nós começamos o segundo tópico, que fala sobre a justificação do novo homem. A justificação pela fé. E falando de fé, é sempre, como já foi citado, Hebreus capítulo 11, o seu versículo 2, que vai dizer tudo ali que foi, inclusive no versículo 2, falando que foi a fé, é a fé que salvou os antigos. Foi a fé, ou seja, é o ato mais importante da vida de um cristão, é a fé que faz nós acreditarmos, a fé é o acreditar, é Ele que nos move, é Ele que nos vem, a fé que nos dá o Espírito Santo, a fé. E no seu primeiro item, ele fala sobre a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Assim é falado, inclusive, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, irmãos, por mais que seja bom, faça coisas boazinhas, fica fazendo situações, caridades, mas isso somente não basta. Afinal, o homem sem Deus, ele é corrompido. E por mais que ele tome atitudes que para os nossos olhos parecem boas, mas a gente nunca sabe o intuito verdadeiro. Ou não sabemos até que hora que essa vontade ela não é corruptível. Nós não sabemos, até muitos falam que todo ser humano tem o seu preço. Isso é uma verdade, não tem como nós negarmos. Então, a nossa justiça, ela não é válida. Por mais que faça alguma coisa, o próprio em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, fala que essas atitudes acabam se tornando como trapos sujos, porque essa pseudo-bondade, ela veio de algo mal, algo que não é puro, mas essa justiça humana então não tem valor, mas existe uma justiça que é maravilhosa, que é perfeita, que é a justiça de Deus, que foi nos dada através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o item 2 fala a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo. Através agora da fé que nós temos em Jesus Cristo, que foi o varão perfeito, foi o último Adão, ele que era perfeito, que não pecou, não fez nada errado, e pela fé que nós depositamos nele, acreditamos em tudo, e que ele realmente esteve aqui nesse mundo, e que realmente ele era filho de Deus, nós recebemos de Deus por essa fé, através da obra de Jesus, nós recebemos o perdão, e nós é colocado o status de justo, nós começamos a ser justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a nossa situação perante Deus. Alguns autores e alguns pregadores, eles usam que quando Deus agora olha para nós, homem, ele olha e ele não vê mais um homem simplesmente ali, o pecador. Ele vê a Jesus Cristo. Ele vê o sacrifício e esse sacrifício redimindo e nos perdoando. Por Jesus nos tornamos justos. E o item 3 que fala, o novo homem é justo. Haja vista que houve o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto desse trecho que é colocado ali em Lucas 23, no capítulo 42 e 43 e também nos evangelhos, quando Jesus estava lá sendo crucificado, ou do lado dele outros dois ladrões, pecadores,
sendo também crucificado. E eu gosto sempre, eu raciocino isso que serve para a vida do ser humano. Existem duas formas, existem dois caminhos. Nós estamos ali, nós somos aqueles dois ladrões. Nós somos aqueles dois condenados. Afinal de contas, pecamos e erramos. Só que agora, diante de Jesus, vai nos depender. Jesus estava lá junto com eles pagando um preço, mas ele não merecia. É o que ele fez por nós, ele pagou o preço sem merecer. E existe agora dois caminhos. A gente pode olhar para Jesus e reconhecer que ele não merecia aquela condenação e que eu merecia, que nós merecemos, que o ladrão daqueles merecia, mas ele não. Ou senão a gente não reconhece e condenamos junto, mesmo estando ali naquela situação terrível, não conseguir, nessa situação terrível que nós vivemos, e aquele ladrão também outro, naquela situação que ele não conseguia ver a beleza do sacrifício de Jesus. E o outro que reconheceu, este outro ladrão que reconheceu e viu que Jesus era inocente, que ele estava fazendo aquilo por nós, por toda a humanidade, naquele mesmo dia, ele foi salvo e se encontrou com Jesus lá no céu. É isso para nossas vidas. Como vamos querer agir? Nós vamos querer olhar para a cruz, olhar para Jesus e desacreditar, condenar? Ou nós vamos olhar e ver o amor que ele teve por nós e nos encontrarmos no céu com ele? E a síntese do tópico fala: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Glória a Deus. E nosso tópico 3, que fala sobre a santificação do novo homem, o nosso último tópico, que ele fala que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. E o primeiro item que fala a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Posicionamento posicionalmente é santo. Ou seja, irmãos, nós passamos agora a ser justo e visto como santos perante Deus. Ele agora, quando ele vê nós numa posição de, através de Jesus, ele vê nós numa posição de homem justo, através de Jesus, e nos vê numa posição de santos, devido ao sacrifício de Jesus. O item 2 vai falar sobre a santificação como processo. Então aqui já diz tudo. É um processo, disciplinado processo de santificação. Diferente do que acontece com a regeneração, a santificação ela passa a ser agora para nós um processo. Irmãos, infelizmente, nós não conseguimos parar de pecar. Nós não conseguimos, até quando nós não queremos pecar, acabamos pecando. Não tem como ser evitado isso na nossa vida. Só que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o sacrifício dele, muda toda a situação. O que acontece? Agora, o processo, o pecado na nossa vida começa a se tornar um deslize. Ele seria uma coisa não intencional. Qual que será a diferença então quando pecávamos antes e quando pecamos agora? A diferença está como foi feito esse pecado. O maior problema do pecado é aquele pecado premeditado. É aquele pecado onde você planeja cometer aquele pecado. Você sabe que se você agir daquela forma, você vai estar pecando. Você vai estar. Agora, existe também um pecado que quando você não percebe. Quando você, devido à situação, ao que está se envolvendo, o meio te leva a pecar. Ele acontece como se fosse um acidente. Ele é um acidente, um percalço, um descuido ali, um deslize. Uma coisa que você não queria e acaba acontecendo.
E nessa hora, quando nós cometemos esse tipo de pecado, o que acontece? Não somos condenados na hora. Não é assim uma chave que liga e desliga. A salvação não é um liga e desliga em que agora estou salvo. Aí de repente fiz uma coisa errada, não estou salvo. Aí estou salvo de novo. Não. O que acontece? Quando a gente comete esse pecado sem querer, sem ter a intenção, o que acontece agora? O Espírito Santo que existe dentro de nós, ele vai, como nós somos um homem regenerado, ele vai acusar. E se os irmãos podem ver, quando a gente comete algo, nós crentes quando cometemos algo, fica a coisa incomodando, é algo incomodando e não sai da nossa cabeça. Enquanto a gente não vai lá e pede perdão, enquanto a gente não tenta corrigi-lo, muitas vezes até pagamos o preço. E o crente que não quer viver do pecado, inclusive ele sente uma certa satisfação em pagar o preço devido àquele pecado. Vai ser uma perda financeira, vai ser uma perda social, mas é melhor, ele se sente satisfeito assim, porque é o correto. Nós tentamos logo eliminar e pagar o preço para que nós não venhamos perder definitivamente a nossa salvação. Até que venhamos alcançar a estatura do Filho de Deus. A palavra de Deus é imprescindível para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Irmãos, vai chegar um momento sim nesse processo de santificação que Deus vai tirando essas nossas falhas, esses pequenos detalhes que quando a gente vê vai cometendo de novo, essas falhas, até que vai chegar um momento que nós não vamos ter mais isso. Nós vamos ir morar com Deus no céu e nós vamos ser semelhante a Cristo. Vamos ser semelhante, não somos mais, mas nós temos como base nosso Senhor Jesus Cristo, em que nos faz chegarmos à situação semelhante à dele. O item 3 que fala: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a justiça, de toda a injustiça e impureza. Foi o que foi falando até agora. Nós somos agora santos, estamos num processo de santificação. Mas caso venhamos a pecar, se você não está mais sentindo isso, procure a comunhão novamente. Mas quando nós, crentes, pecamos, o Espírito Santo nos acusa, nos demonstra, não é uma acusação, ele mostra para nós que nós erramos, ele demonstra que nós cometemos o erro, e nós vamos atrás da correção, e através do sangue de Jesus Cristo somos novamente purificados dessa injustiça e dessa impureza. E, irmãos, finalmente, chegando na síntese do tópico, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Por isso que é importante ir na escola bíblica dominical, ir à igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, aprender mais desse Deus. Porque é assim que nós também vamos nesse processo de santificação, percebendo coisas erradas que a gente comete. Tem muitas coisas que às vezes a gente comete e nem sabe que é pecado, mas daí estudando a palavra, o Espírito Santo vai nos demonstrando: olha, isso que você faz é errado, aquilo que você faz é errado. E nós vamos mudando até que isso é eliminado através de Jesus Cristo da nossa vida e nós estamos até chegarmos à situação de santos. E a conclusão que diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor. Seremos perfeitos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Irmãos,
Eu agradeço a todos. Essa foi a nossa aula número 13, o encerramento. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa proteger-nos nesses tempos tão difíceis e que nós possamos sempre ter a disposição de aprendermos mais desse Deus e nos tornarmos varões perfeitos. Agradeço a todos, que Deus abençoe e logo estaremos voltando às nossas atividades normais na nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família.